Olá, como vai? Tudo bem? Você já se imaginou morando na Flórida? Como seria morar num lugar onde parece que o verão é o ano inteiro e nunca acaba? Quais as melhores cidades? Qual que é a história desse estado? E por que tantos brasileiros mudam para a Flórida todos os anos? Hoje você vai ficar sabendo disso tudo e um pouco mais. Você já se imaginou morando na Flórida? Como será viver num lugar onde o verão parece não acabar? Será que é caro viver por lá? Quais são as melhores cidades e será que é fácil encontrar outros brasileiros? Neste vídeo eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber sobre a Flórida, um dos estados mais populares dos Estados Unidos, tanto para o turismo quanto para quem busca qualidade de vida, sol o ano todo, segurança e oportunidades de negócio. O estado da Flórida é considerado pelos americanos quase como outro país. Na verdade, a Flórida é bem diferente de todos os outros 49 estados do território americano. Você já se perguntou por que os hispanos e brasileiros adoram a Flórida? E por que de milhões de não-americanos escolhem este estado para viver nos Estados Unidos? A resposta para essa pergunta vai muito além de simplesmente as questões climáticas. Para entender melhor por que 1.000 pessoas mudam para a Flórida por dia, precisamos examinar um pouco a história do estado. Vem comigo? A história da Flórida começa bem antes dos Estados Unidos existirem. Em 1513, o explorador espanhol Juan Ponce de León foi o primeiro europeu a chegar ao território e deu o nome de La Florida, por causa da vegetação florida e da época da Páscoa. Durante séculos, o território passou por disputas entre espanhóis, britânicos e americanos. Em 1565, fundou-se a cidade de St. Augustine, a primeira cidade da Flórida. Este nome deve-se ao fato de os colonos espanhóis terem chegado 11 dias antes do dia do Santo Agostinho. St. Augustine hoje possui uma população de somente 15.000 pessoas, e a cidade, hoje turística, possui a escola de madeira mais antiga que ainda existe nos Estados Unidos. Após quase um século de conflitos, em 1821, a Espanha cedeu oficialmente a região aos Estados Unidos, e a Flórida se tornou o 27º estado em 1845. A partir do século XX, com o crescimento do turismo, imigração e desenvolvimento urbano, a Flórida se transformou em um dos estados mais vibrantes e multiculturais do país. Então, nós já temos a resposta a uma dessas perguntas. A Flórida possui um grande número de indivíduos de língua espanhola porque ela foi colonizada primeiramente pelos espanhóis. Mas o motivo que muitas pessoas procuram o estado da Flórida não é por causa da língua espanhola, e sim por causa do clima. O clima da Flórida é um dos maiores atrativos para quem busca fugir do frio.
A maior parte do estado tem clima subtropical úmido, com verões longos, quentes e úmidos, e invernos curtos e suaves. Mais ao sul, em regiões como Miami e Key West, o clima é tropical, parecido com o do litoral brasileiro. É importante mencionar que de junho a novembro é a temporada de furacões. A maioria dos anos passa sem grandes eventos, mas é algo que os moradores aprendem a se preparar. Apesar disso, o clima permite uma vida ao ar livre o ano inteiro, ideal para quem gosta de praia, esportes, natureza e sol. Não é à toa que a Flórida foi apelidada de Sunshine State, ou o Estado do Sol Brilhante. Anualmente, em média, a Flórida tem 250 dias de sol e raramente temos um dia inteiro ou uma semana inteira de chuvas, o que é comum em outros estados dos Estados Unidos. Isso faz com que o estado tenha como uma das suas principais fontes de arrecadação o turismo. De fato, na Flórida, não pagamos impostos estaduais, somente federais, visto que o estado arrecada o suficiente através do turismo. Algumas pessoas que assistem o canal me dizem que têm um pouco de receio de mudar para a Flórida por causa da quantidade de bichos. Para falar a verdade, a flora e a fauna do estado é extremamente rica e nós vemos bichos aqui mesmo em meio à cidade todos os dias. A natureza da Flórida é extremamente rica e diversa. O estado abriga o famoso Parque Nacional Everglades, um dos ecossistemas mais úmidos do mundo, com extensas áreas de pântano. Ali vivem espécies emblemáticas como o jacaré americano, a pantera da Flórida e o manatim, conhecido como boi marinho. A vegetação inclui manguezais, florestas subtropicais, palmeiras e áreas costeiras como dunas e praias de areia branca. A Flórida também é um paraíso para observadores de aves e pescadores, com milhares de lagos, rios e áreas costeiras navegáveis. Mesmo nas cidades grandes, observamos ursos, coiotes, bobcats, guaxinins, veados, gambás, esquilos e uma rica variedade de pássaros, tartarugas e outros. Por isso é bom tomar cuidado com os animais de estimação. Jamais caminhe com cachorros à beira de lagos na Flórida. Também é preciso tomar cuidado com caminhadas, especialmente à noite. Muitos andam com seus animais e têm um teaser no bolso, um aparelho de choque em caso de ataque de algum animal. Casos assim são raríssimos. Eu mesmo nunca ouvi falar de nenhum caso, mas quem ama seu animal se previne. O estado leva a sério sua fauna e há leis que protegem esses animais a todo custo. Na Flórida, os animais de estimação só podem ser deixados no quintal sem supervisão por 2 horas apenas. Devido ao calor intenso, os animais de estimação podem ter um heat stroke, ou o colapso do calor. Fazer isso com um animal é considerado abuso na Flórida, e os infratores podem ter o animal tomado e colocado para doação, receber multas altíssimas e serem proibidos de possuir um animal de estimação no estado. Por se tratar originalmente de uma grande área pantanosa, a quantidade de animais e insetos é abundante, fazendo com que a população invente soluções que praticamente só vemos aqui. Um exemplo disso são as telas de piscina que protegem a água das folhas e também os moradores dos mosquitos pernilongos e marimbondos. Cada cidade da Flórida tem a sua personalidade e escolher aonde você vai viver é uma questão de se pensar como você quer levar a vida na Flórida. Cidades como Winter Park, Winter Garden, Windermere, Celebration, embora muitos pensem que são bairros, na verdade são cidades próximas a Orlando ou coladas em Orlando e que formam o que chamamos de a Grande Orlando. A Grande Orlando situa-se na Flórida Central e é onde existe o maior número de brasileiros. A Flórida é um estado com cidades muito diferentes entre si, cada uma com seu estilo de vida. Miami
multicultural, moderna e pulsante, um centro financeiro artístico e turístico, perfeita para quem gosta de praia, eventos e vida urbana. Como todo centro populoso, porém, hoje existe um problema sério com a criminalidade. Orlando, famosa pelos parques da Disney e Universal, mas também por sua segurança, escolas de qualidade e bairros residenciais tranquilos, tem sido o destino preferido de muitas famílias brasileiras. Tampa, localizada na costa oeste, combina desenvolvimento econômico com a vida mais calma. Vem crescendo muito em tecnologia e saúde. Jacksonville é a maior cidade do estado em área. Tem imóveis com preços acessíveis e uma comunidade crescente. No entanto, também luta contra o acúmulo de áreas pobres e a criminalidade. Fort Lauderdale, Boca Raton e West Palm Beach, na região sul da Flórida, oferecem luxo, tranquilidade e boa infraestrutura. Boca Raton chegou a ser, na época, a cidade com a maior comunidade brasileira da Flórida, sendo que foi ultrapassada atualmente por Orlando. A Flórida possui, segundo o censo de 2020, 22 milhões de pessoas, sendo o terceiro maior estado dos Estados Unidos e também é um dos estados que mais cresce em população e em economia. A diversidade cultural é enorme. Hispanos, afro-americanos, europeus, caribenhos e, claro, muitos brasileiros formam uma sociedade vibrante. A Grande Orlando é a campeã em número de brasileiros, sendo que 70 mil brasileiros vivem nesta região da Flórida Central. No entanto, este número pode parecer alto, mas ele não representa nem 3% da população da Grande Orlando. Hoje, 51% dos habitantes são americanos não hispanos. 27% são hispanos ou latinos, 15% são afro-americanos, 3% de asiáticos e 4% de outras etnias. Hoje, a Flórida possui 2,6 milhões de cubanos, 848 mil porto-riquenhos, 827 mil colombianos, 722 mil mexicanos, 381 mil venezuelanos, 309 mil da República Dominicana e, por último, o Brasil com 300 mil habitantes. Mas, Renato, quando nós vamos a Orlando, nós só ouvimos pessoas falando português, parece que a cidade inteira virou de brasileiros. Olha, é verdade que cidades como Windermere, Winter Garden, Celebration e Hunters Creek ou Metro Oeste têm um grande número de brasileiros. No entanto, em outras áreas, esse número é tão pequeno que você não percebe, porque como os brasileiros falam inglês e eles são realmente a minoria, você não percebe que aquelas pessoas são brasileiras. Então você fica realmente dentro de uma comunidade americana. Outra coisa que nós podemos observar é que o estado como todo, quanto mais se vai para o sul, maior o número de imigrantes e de indivíduos que falam outras línguas que não o inglês. E quanto mais ao norte se vai, maior o número de norte-americanos. E isso acontece também na Grande Orlando. Os brasileiros se concentram principalmente nas cidades de Orlando, Tampa, Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton e Pompano Beach. Na Grande Orlando, nós encontramos o maior número de brasileiros no sul, sudeste e sudoeste e encontramos o maior número de americanos ao norte da cidade, cidades como Longwood, Sanford, Lake Mary, Winter Springs, Oviedo possuem maior número de americanos. A economia é movida principalmente pelos setores de turismo, construção civil, agricultura, saúde, tecnologia e serviços financeiros. Outro atrativo é o sistema tributário. A Flórida não cobra imposto estadual sobre a renda, o que favorece empresários, investidores e trabalhadores autônomos. As principais rodovias da Flórida. A infraestrutura de transporte da Flórida é muito bem desenvolvida. As principais rodovias são
a I-95, que percorre toda a costa leste, passando por cidades como Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach e Jacksonville. A I-75 liga o sul da Flórida à região central e ao norte, passando por Tampa e Gainesville, e segue até outros estados. A famosa I-4 conecta Tampa a Orlando e Daytona Beach, e é a rota mais usada por turistas e moradores. Além disso, há muitas outras rodovias estaduais modernas, trens intermunicipais e vários aeroportos internacionais, como o de Miami, Orlando, Fort Lauderdale e Tampa. Isso facilita muito tanto o turismo quanto a vida de quem trabalha em diferentes regiões do estado. A Flórida possui uma das infraestruturas de transporte mais desenvolvidas dos Estados Unidos, essencial tanto para os moradores quanto para os milhões de turistas que visitam o estado todos os anos. A seguir, eu explico as principais vias de transporte da Flórida, divididas por tipo. Nos Estados Unidos como um todo, não vemos uma quantidade grande de trens como vemos na Europa, por exemplo. Na Flórida, o transporte ferroviário se limita à Brightline, trem de alta velocidade, que hoje tem um rápido e moderno trem ligando Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando e futuramente Tampa. Ele é focado especialmente em passageiros e oferece muito conforto e rapidez. Ele é considerado um trem de alta velocidade, porém não é considerado um trem-bala. O segundo é o Amtrak, é um serviço ferroviário de longa distância com paradas em várias cidades da Flórida. Conecta o estado a outras regiões dos Estados Unidos também. Estima-se que existem mais de 400 mil brasileiros morando na Flórida. É a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. As autoridades calculam que os não registrados chegam a quase 100 mil indivíduos, fazendo com que a Flórida tenha 400 mil brasileiros. A comunidade brasileira é a maior comunidade brasileira fora do Brasil. Eles estão concentrados especialmente em Orlando e região de Kissimmee, Pompano Beach, Deerfield Beach, Miami, Boca Raton, Tampa e Jacksonville. Você vai encontrar escolas bilíngues, igrejas brasileiras, mercados, salões de beleza, médicos e até bancos que falam português. Isso facilita muito a adaptação e cria uma rede de apoio para quem está chegando. Espero que você tenha gostado deste vídeo que explica brevemente o estado da Flórida. Atualmente, um grande número de brasileiros está se mudando para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida. Não somente vindos do Brasil, o que são a maioria, porém, mas também de outros estados dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, Ásia e até a Austrália. Ao contrário do que parece, o governo dos Estados Unidos é favorável à imigração legal. Faz isso por meio de loteria de vistos que concede o Green Card para mais de 100 mil pessoas por ano e também por um processo de imigração que contempla indivíduos com formação universitária ou aqueles que se sobressaíram na sociedade onde vivem de maneira geral. Isso seria como uma concessão de residência permanente baseada no mérito do indivíduo estendendo o benefício à sua família. Imigrar legalmente para os Estados Unidos não é tão difícil como parece. É sábio, porém, consultar um advogado de imigração. Mesmo que você não se qualifique agora, há passos que cada um pode tomar para se qualificar no futuro próximo. Os brasileiros são a nacionalidade que mais investe em imóveis na Flórida, comprando todos os anos casas de férias, casas para aluguel de temporada ou aluguel anual, também apartamentos, terrenos e até grandes negócios como supermercados, hotéis, construtoras e uma infinidade de outros negócios. Se você estiver pensando em investir na Flórida ou vai se mudar para a região de Orlando, entre em contato pelo WhatsApp da descrição do vídeo e marcaremos uma reunião virtual. Será um prazer poder falar com você e ajudá-lo.
Eu espero que você tenha gostado de aprender mais sobre a Flórida. É um estado muito interessante. É lógico que aqui nós temos o calor o ano inteiro e às vezes nós reclamamos disso. Da mesma maneira, os norte-americanos e os brasileiros que moram ao norte reclamam do frio. Parece que a nossa natureza humana é mesmo a reclamar, não é? Mas para aquelas pessoas que gostam do sol, do céu azul, das oportunidades de trabalho, do turismo, da fauna, da flora, a Flórida é o lugar perfeito. Tem um clima parecido com o Brasil e também é muito perto do Brasil. De Orlando a São Paulo, o voo é somente 8 horas. Se você estiver pensando em mudar para a Flórida, eu posso te dizer que eu vivo aqui por 16 anos e eu não troco esse lugar por nenhum lugar do mundo. Muito obrigado de ter assistido. Nós nos vemos no domingo no Renato Responde. Até mais. Tchau, tchau.